Brasil, quando o assunto é formaturas. Contato 99168-3486. Segue aí no Facebook e Instagram, @Francisco Araújo na TV. Boa tarde, amigos do programa Clique Cidade. Hoje estamos de casa nova, hoje é dia de alegria, hoje é dia de alegria, de muita festa. Estamos aqui na Amazônia Press, o programa que leva cultura, informação e entretenimento a vocês, aos amigos, aos nossos webnautas e telespectadores. Muito obrigado. E hoje nós estamos recebendo aqui com muita alegria o subsecretário da CEMED, professor Carlos Gadelha, que também é poeta, escritor. E vamos receber daqui a pouco também o professor Tenório Teles, que é presidente da Concultura, juntamente com Neilo Batista, vice-presidente da Concultura. Boa tarde, professor Gadelha. Muito obrigado pela sua presença. Boa tarde. É um prazer estar aqui e chegar até os nossos amigos que nos acompanham. Verdade. Olha só, nós estamos falando sobre educação hoje aqui, cultura, informação e falar de educação. Vamos falar do trabalho grandioso do professor Gadelha, à frente da CEMED, juntamente com o secretário Paulo Avelino, e na administração do prefeito Davi Almeida, um novo momento que a CEMED apresenta. Professor, a volta às aulas, esse momento marcante agora, a gente está vendo aí uma aceitação muito grande de pais, alunos e dos próprios professores, né? Um momento marcante. Sim, um momento marcante, porque a pandemia nos impôs o fechamento das escolas durante um tempo muito longo. Verdade. Né? E teríamos que retornar. O retorno era um imperativo. Né? Certo. As crianças com saudade da escola, e isso me surpreendeu. As crianças querendo retornar, os pais também querendo retornar, porque perceberam essa lacuna que ficou com o fechamento das escolas. Embora nós estivéssemos com aulas remotas, e aqui vale ressaltar, né, que essa diferença entre a nossa rede e muitas redes do país que pararam. Verdade. Nós não paramos. Foi. As escolas estiveram fechadas, mas o ensino não parou. Né, só que assim, né, todos nós sabemos que, embora o ensino remoto tenha as suas qualidades, o seu alcance, ele não se compara ao presencial. Certo. O ensino remoto, ou à distância, ele pode ser muito bom para o adulto, né, que já tem um domínio da sua metodologia de estudar, da sua forma de estudar. Então o adulto pode muito bem lidar de forma muito produtiva, né, com o ensino remoto, mas a criança não, a criança precisa do professor perto, um acompanhamento, imagina a alfabetização de forma remota. Então é muito difícil. Então o retorno está sendo muito bom, foi muito bom. A aprovação dos pais foi massiva, está sendo massiva. Então está sendo um retorno muito produtivo. Isso mostra que, apesar da pandemia ter feito um grande estrago, né, na sociedade, ter fragilizado a todos, ela não nos impediu de fazer a vida continuar. Verdade. A gente observa o seguinte, professor. Houve uma reinvenção. Já estamos no ar aqui, olha só. A gente trabalha com esse trabalho de divulgação. E a gente observou a mudança com a sala de aula comportamental com os alunos e com os professores. Foi um reinventar. Né? Reinventar, como a gente diz, a adequação à nova tecnologia, ao celular, e às crianças também. E o apoio que a CEMED tem dado até com ajuda de custo ao professor, num plano de, se eu não me engano, R$70 para ajudar na questão da internet. Esse é um diferencial da administração de vocês. Sim, é um diferencial porque a gente percebeu que a tecnologia passou a ser algo fundamental, mais do que nunca, no sentido de que o aluno pudesse ter o acesso ao direito dele da educação e que o professor tivesse condição de levar esse ensino. E muitos professores tinham dificuldade com essa questão da conectividade para o trabalho, né? Por conta que ele teria que gastar do seu bolso. Verdade. Então, o auxílio conectividade estabelecido pelo prefeito, coordenado pelo secretário e por toda a equipe. Pode entrar, estamos te aguardando já. Pode entrar. Fundamental, porque contribui para que o professor tenha aquele pacote de dados que permita que ele dê a aula, mesmo agora com o retorno presencial,
algumas escolas que não conseguiram retornar ainda porque estão se ajustando, o professor ainda consiga chegar até esses alunos tendo esse pacote de dados à sua disposição. E você falou em reinventar-se, né? Isso é fundamental agora, né? Porque todos nós tínhamos que reaprender a voltar para a escola. Você imagina? Lembra, exemplo, que ele estava na escola básica estudando, né? Você tinha um feriadão, né? Depois do feriadão a gente tinha que aprender a voltar para a escola. Né? Verdade. Você imagina um ano e meio. Vamos imaginar assim, um feriadão, né? De 1 ano e meio aproximadamente, e você ter que voltar para a escola. Então é um aprendizado. E, inclusive para crianças, e aí eu não falo em um aprendizado maior ainda, né? Crianças que nunca estiveram na escola, iriam pisar na escola pela primeira vez e tiveram que adiar isso por 1 ano e meio. Mas assim, a vida é feita de aprendizados, né? Então a gente está aprendendo, está vivendo e aprendendo. Quando a gente deixa de aprender é porque deixou de viver. Aprender sempre faz parte da vida. Estamos sempre nessa caminhada de aprendizados para a vida. A gente viu os professores, os alunos se envolvendo, se dedicando a voltar à sala de aula. E a CEMED está num ritmo acelerado. A gente está vendo vários eventos, várias atividades. Inclusive, por exemplo, esse final de semana, essa semana agora, nós tivemos a primeira feira de projetos e programas integrantes do Plano de Governo Municipal no Centro de Convenções Vasco, coordenação da CEMED e o DEG. Esse também é um trabalho inovador, né, professor? Sim, é um trabalho inovador. É um trabalho da Subsecretaria de Gestão Educacional, que está sob a minha coordenação, e coordenado também mais diretamente pelo Departamento de Gestão Educacional, que é o DEG, e mais diretamente pela Divisão de Apoio à Gestão Escolar, que é a DAGE. Então, assim, o plano de governo do prefeito é um plano bastante ousado. E quando, na parte que se refere à educação, é mais ousado ainda. Verdade. Então nós tínhamos que fazer esses compromissos do prefeito, né, estabelecido no seu plano de governo. Nós tínhamos que fazer essas metas saírem da ideia para a concretude, se tornassem fatos concretos. Como é que a gente poderia fazer isso? Através de projetos e programas. Então, os projetos e programas que foram apresentados ali no Vasco Vasques, apresentados à comunidade, né, são projetos e programas muito interessantes, os mais variados, abrangendo os vários setores da vida escolar, da vida em comunidade, passando inclusive pelo físico, pelo intelectual, pelo financeiro, a educação em todos os campos da vida. Então, projetos muito arrojados que estamos colocando em prática. Tá ok. Nós vamos dar um minuto aqui rapidinho, enquanto está chegando aí também grandes intelectuais, personalidades que fazem por nossa educação e cultura, professor, juntamente com o senhor, que é o Tenório Teles, presidente da Concultura, juntamente com o Neilo Batista, vice-presidente da Concultura. Muito bem. Somos o portal de notícias da Amazônia. E se você quer ficar bem informado com conteúdo sobre política, economia, esportes, entretenimento e a vida dos famosos, acesse www.amazoniapress.com.br e segue aí no Facebook e Instagram, @AmazôniaPress. Somos a FA Agência de Comunicação, que surgiu com a ideia de oferecer um serviço de qualidade e agilidade, serviços de ponta para seu negócio, produtora de vídeo para seu comercial em rádio e TV, vídeos para Instagram e Facebook, vídeos institucionais, coberturas fotográficas e filmagens empresarial, marketing digital, consultoria e assessoria de imprensa. Quer saber mais? Segue aí nas redes sociais, Facebook e Instagram, @FA Agência Com, WhatsApp 929 8132 8077.
Francisco Araújo Fotografia e Filmes para sua formatura. Desde 2003 no mercado, oferecendo o melhor para o seu evento. Alegria, emoção, realização e o seu melhor momento eternizado pela empresa que mais cresce no Brasil quando o assunto é formaturas. Contato 99168-3486. Segue aí no Facebook e Instagram, @Francisco Araújo na TV. Somos o portal de notícias da Amazônia. E se você quer ficar bem informado com conteúdos sobre política, economia, esportes, entretenimento e a vida dos famosos, acesse www.amazoniapress.com.br e segue aí no Facebook e Instagram, @AmazôniaPress. Somos a FA Agência de Comunicação, que surgiu com a ideia de oferecer um serviço de qualidade e agilidade, serviços de ponta para seu negócio, produtora de vídeo para seu comercial em rádio e TV, vídeos para Instagram e Facebook, vídeos institucionais, coberturas fotográficas e filmagens empresarial, marketing digital, consultoria e assessoria de imprensa. Quer saber mais? Segue aí nas redes sociais, Facebook e Instagram, @FA Agência Com, WhatsApp 929-8132-8077. Francisco Araújo Fotografia e Filmes para sua formatura. Desde 2003 no mercado, oferecendo o melhor para o seu evento. Alegria, emoção, realização e o seu melhor momento eternizado pela empresa que mais cresce no Brasil quando o assunto é formaturas. Contato 99168-3486. Segue aí no Facebook e Instagram, @Francisco Araújo na TV. A emoção, realização e o seu melhor momento eternizado pela empresa que mais cresce no Brasil quando o assunto é formaturas. Contato 99168-3486. Segue aí no Facebook e Instagram, @Francisco Araújo na TV. Somos o portal de notícias da Amazônia. E se você quer ficar bem informado com conteúdos sobre política, economia, esportes, entretenimento e a vida dos famosos, acesse www.amazoniapress.com.br e segue aí no Facebook e Instagram, @AmazôniaPress. Somos a FA Agência de Comunicação, que surgiu com a ideia de oferecer um serviço de qualidade e agilidade, serviços de ponta para seu negócio, produtora de vídeo para seu comercial em rádio e TV, vídeos para Instagram e Facebook, vídeos institucionais, coberturas fotográficas e filmagens empresarial, marketing digital, consultoria e assessoria de imprensa. Quer saber mais? Segue aí nas redes sociais, Facebook e Instagram, @FA Agência Com, WhatsApp 929-8132-8077. Francisco Araújo Fotografia e Filmes para sua formatura. Desde 2003 no mercado, oferecendo o melhor para o seu evento. Alegria, emoção, realização e o seu melhor momento eternizado pela empresa que mais cresce no Brasil quando o assunto é formaturas. Contato 99168-3486. Segue aí no Facebook e Instagram, @Francisco Araújo na TV. Seu Clique Cidade de volta aqui na Amazônia Press, recebendo a visita ilustre também do presidente da Concultura, professor Dr. Tenório Teles, juntamente com o vice-presidente Nelo Batista. Boa tarde, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. Eu que agradeço também, Clomir. É um programa aqui sempre inovador e dando espaço à cultura da nossa cidade. Nós estamos aqui diante de pessoas que são escritores, todos eles são escritores. O professor, inclusive, Carlos Guedelha, vai lançar agora o livro Epígrafes, né? Carlos Guedelha, olha só, imprimiram um trabalho maravilhoso aqui, depois a gente vai falar sobre isso, mas vamos falar também da Concultura, esse momento marcante que está acontecendo um cabedal de projetos e programas, né? Olha só, 15ª Primavera dos Museus, evento nacional, agora com os vencedores dos prêmios literários da cidade de Manaus.
Que momento marcante é esse? Pois é, estamos lá no Conselho de Cultura, juntamente com o Neilo Batista, vice-presidente, cumprindo lá a missão que nos foi dada pelo prefeito, de trabalhar para promover a cultura e os artistas de Manaus, principalmente empreendendo esforços para desburocratizar e gerar oportunidades para os criadores culturais da cidade de Manaus. Como você falou bem, ontem foi a abertura da Primavera dos Museus, um evento muito importante, organizado pela Manaus Cult, a Prefeitura, e também acabamos de realizar, sob a coordenação do Neilo, esse trabalho também dos prêmios literários, em que já temos os vencedores. Brevemente vamos, esperamos lançar, não é, entregar a premiação dos escritores que foram contemplados nessa premiação, dizendo, Cláudio, que é um prêmio nacional, e nós tivemos, para nossa satisfação, o prêmio mais importante do concurso, que é o prêmio de romance em nível nacional, foi conquistado por uma autora de Manaus. Olha só que bacana, né? E tem também a primeira mostra indígena no Palácio Rio Negro, né, Neilo? Eu vi nas suas redes sociais esse trabalho aí, a divulgação também com cultura. Como foi esse evento aí, da primeira mostra indígena no Palácio Rio Branco? Exatamente, Calomir. O prefeito Davi Almeida coloca de uma vez por todas a pauta indígena na sua gestão. Começamos dia 19 de abril transformando a Praça Dom Pedro no grande memorial da aldeia indígena, dando devido respeito e aquele local sagrado que é um cemitério indígena, onde urnas indígenas foram encontradas. Hoje lá é um memorial da aldeia indígena e o prefeito foi lá inaugurar. E agora a primeira mostra indígena, e nós recebemos uma informação hoje, professor, que de uma jornalista de São Paulo, que ela nos passou a informação que parece-me que é a primeira mostra indígena do Brasil. Primeira mostra indígena do Brasil. Com apoio irrestrito e incondicional do nosso prefeito Davi Almeida, que vem apoiando a Manaus Cult e o Conselho de Cultura, com o nosso presidente Tenório, o presidente Alonso, nessas ações, que não é nada mais, nada menos que a nossa reafirmação. É a reafirmação, professor Guedelha, da nossa identidade. Nós somos índios, nós somos indígenas. O Brasil todo, o Brasil, né? É indígena. É indígena. Então nós temos que acabar com esse preconceito e bater no peito e dizer somos índios, sim. É a nossa reafirmação e é um trabalho hoje da prefeitura do nosso querido prefeito Davi Almeida à frente da gestão. Professor Carlos Guedelha, a cultura e educação caminham lado a lado, né? O senhor, com essas ações que estão acontecendo na CEMED, tem também um trabalho voltado para os alunos que escrevem, que são escritores, poetas, enfim. Esse trabalho a CEMED também sempre faz nessa administração nova. Sim, eu entendo que a educação faz cultura e a cultura faz educação, né? Isso não tem como ser diferente. Certo. Inclusive, temos conversado muito, né, eu e o Tenório, temos pensamentos convergentes nesse sentido. Achamos que eu estando ali à frente da subsecretaria que cuida da parte pedagógica mesmo, da CEMED, e o Tenório à frente do Conselho de Cultura, acho que nós podemos fazer muito por Manaus, né? E essa é a determinação do prefeito Davi Almeida, né? Ele tem um olhar muito especial, tanto para a cultura quanto para a educação. E não tem como separar, né? A função da escola, se a gente for olhar bem, assim, espremer ali, de tudo que se diz sobre a função da escola é formar o leitor e o escritor competente. Certo. Competente de acordo com cada fase em que a criança esteja. Em um determinado momento, pode ser que um escritor competente seja aquele que seja capaz de escrever uma palavra. No outro momento, aquele que seja capaz de escrever uma frase. No momento, aquele que é capaz de escrever um conto, um romance, ou até mesmo fazer uma lista de compras, né? Usar a língua em seu favor, né? E quando a escola cumpre o seu papel,
de formar o leitor e o escritor, com isso forma o cidadão, né? Porque não existe cidadania plena sem o acesso ao mundo complexo, mas encantador das letras, não existe. Sem o acesso ao mundo das letras, a cidadania é fraturada, ela não é plena, não é completa. Certo. E eu acho que quando nós educamos, nós estamos promovendo a cultura. E quando promovemos a cultura, estamos educando, né? Então, eu sei que aqui com o Neilo, com o Tenório aqui, e com você, que faz um trabalho também cultural e educativo, nós estamos fazendo trabalho de cultura e de educação. Certo. Então, assim, nós conversamos bastante, até porque temos esse lastro de amizade da época da faculdade, eu e Tenório e tudo. E nós temos planos de desenvolver projetos juntos. Aliás, já desenvolvemos alguns, né Tenório? Exatamente. Tem uma escola nossa que já está trabalhando com livros que foram trazidos para nós pelo Conselho de Cultura, por meio do Tenório. Livros muito bons, então, que estão sendo úteis ali, que as crianças estão usando, estão fazendo a diferença naquela escola onde foi colocado. Vamos fazê-lo também numa outra escola ribeirinha, né? Então, esse trabalho conjunto nos interessa, porque eu entendo que tanto a cultura quanto a educação nos impõem desafios tão grandes, mas tão grandes que a gente não consegue fazer sozinhos. A gente tem que buscar parcerias, tanto as parcerias mesmo institucionais, da própria prefeitura, quanto as parcerias externas também. A gente não consegue fazer muita coisa sozinho, mas quando a gente busca os parceiros, a gente consegue fazer muita coisa. A gente sabe que em 2020 houve a pandemia, mas o Conselho esteve atuante, esteve fazendo um trabalho de inovação, inclusive fez agora em 2021 a eleição dos novos conselheiros, né? Como foi esse momento? O Neilo vai responder essa pergunta porque o Neilo realizou um grande trabalho. Ele presidiu a comissão eleitoral e foi uma das eleições mais tranquilas e mais efetivas que o Conselho já realizou. A pergunta extremamente oportuna, que foi um marco aí para o nosso Conselho, que o professor me delegou com muita confiança para presidir a comissão eleitoral, e nós começamos criando um edital um pouco diferenciado, né? Um edital onde a gente conseguisse colocar os candidatos representativos de cada classe. Tá? Só podia se candidatar para a cadeira de música quem realmente fosse de música. Certo. Porque antes era um pouco solto, não é, professor? Então, quem era da música poderia se candidatar para a cultura étnica e as demais cadeiras. E a gente conseguiu dar força para o segmento, elegendo um candidato realmente daquele segmento. Isso fortalece, porque ele vai ser a representação daquele segmento no Conselho de Cultura. E nós tivemos uma inscrição recorde. Nós tivemos mais de 1.300 inscritos para votar e ser votado, né, com cerca de 80 e poucos candidatos, 45 candidatos disputando as 8 cadeiras e quase 1.300 eleitores. Isso demonstra a confiabilidade no Conselho de Cultura. Quando você vê, para você ter uma ideia, a última eleição nós tivemos 400 e poucos inscritos, ou seja, nós praticamente triplicamos. E isso reflete no interesse e na confiabilidade que hoje o Conselho passa para a sociedade cultural, do segmento cultural. E nós conseguimos realizar aí todos os ditames do edital, divulgamos o resultado, não, a eleição não foi questionada e houve realmente uma grande tranquilidade e a gente fica feliz de ter conseguido fazer uma eleição dentro de uma excelência, né? Olha só, o Paulo Queiroz está mandando um abraço ao professor Carlos Guedelha, ao professor Tenório, ao Neilo Batista, parabéns pelo programa, parabéns e vamos em frente. Abraço a todos aí. A Wanda, o programa está ótimo, grandes profissionais da cultura e educação. Aí a gente vem aqui, Neilo, nesse momento também marcante do Conselho de Cultura, que tem muito a ver com
com o Conselho de Cultura, da Concultura, né? Que tem muito a ver. Os vencedores dos prêmios literários. Foram quantos vencedores? Quantos eu vou, nesse momento, passar essa pergunta para o meu presidente, professor Tenório, porque ele tem dados extremamente importantes também de recorde de inscrições, sim, o que demonstra que a literatura está em voga e com grande interesse aqui no nosso estado. Verdade. Clomio, os prêmios, esse concurso, Prêmio Cidade de Manaus, tem hoje uma relevância muito grande para a nossa cidade. Primeiro porque é um prêmio de abrangência nacional e leva o nome da cidade, então divulga muito a cidade. Nós tivemos inscritos de todas as regiões do país. Tivemos vencedores de Minas Gerais, do Rio de Janeiro e também vencedores de Manaus. Certo. E, como falou o Neilo, tivemos também um nível de inscrição que foi recorde também, né? O que demonstra o interesse das pessoas. E nós antecipamos, inclusive, a realização desse concurso para que as pessoas pudessem participar, em razão da questão da pandemia. Quer dizer, o concurso, veja só como é importante isso, né? O concurso, além de distinguir o vencedor, ele também oportuniza ali um ganho financeiro, porque os vencedores vão receber premiações de R$5.000, R$3.000. Então, nesse momento de pandemia, de extrema necessidade, quer dizer, o escritor, que muitas vezes não tem a oportunidade, ao participar de um concurso como este, ele tem ali a oportunidade de se projetar como um escritor e, ao mesmo tempo, oferir-lhe uma vantagem, vamos dizer assim, bem-vinda neste momento de pandemia, não é? Então, por isso nós antecipamos e dizemos a você também que, da mesma maneira que foi feito lá na eleição para o Conselho, nós fizemos uma série de mudanças para melhorar já esse concurso, né, Neilo? Informatizamos tudo, colocamos tudo nas redes sociais, fizemos tudo online, foi um sucesso. Antigamente, as pessoas tinham que mandar pelo correio ali, o impresso, entendeu? Quer dizer, isso dificultava, o escritor tinha que gastar dinheiro. Dessa vez, a inscrição foi toda online, ele anexou o seu arquivo, foi tudo feito de uma maneira muito bonita. Já divulgamos o resultado. E, infelizmente, em algumas categorias nós não tivemos vencedores. Seja porque não tivemos um número de obras mínimas ali para concorrer, ou porque as obras não tinham ali os atributos, de acordo com o edital, necessários, né? Sim. Mas nas grandes categorias nós tivemos vencedores. Nós tivemos, inclusive, 4 pessoas de Manaus que saíram vencedores. Inclusive, como eu já falei, o prêmio de romance em nível nacional, que, veja só, normalmente nós temos em nível nacional escritores já consagrado que participa desses concursos. Certo. Imagine, por exemplo, o pessoal de São Paulo, que faz o Instituto Veracruz, que é um curso de formação de escritores. A PUC do Rio Grande do Sul tem o maior curso de formação de escritores. E então, a pessoa que ganhou, que é de Manaus, concorreu com pessoas muito preparadas do ponto de vista literário. Certo. E, para nossa satisfação, essa pessoa aqui é da nossa cidade. Tivemos também uma grata surpresa na premiação de poesia. Uma moça que eu que acompanho, para você ver como a literatura é uma coisa bonita e misteriosa. Né? E desde nós somos professores de literatura, nós acompanhamos as pessoas que escrevem e, de repente, aparece como vencedora lá uma escritora chamada Grace. Eu digo, mas quem é essa pessoa? E eu fiquei curiosíssimo para saber, porque eu conheço quase todo mundo que escreve poesia em Manaus. E aí, uma pessoa que eu não conheço, assim, ganhou um prêmio e eu digo, vou ler, eu quero ler. Pedi lá da moça que estava coordenando para ler lá o texto dela. Para surpresa, uma moça que escreve muito bem poesia ganhou o prêmio de poesia. Então eu fiquei muito contente, porque a poesia, o Cleomir, Neilo e Guedelha, a grande felicidade é que a criação é um mistério e a literatura é uma coisa tão fascinante que, quando você pensa que está tudo perdido, você é surpreendido sempre por coisas realmente de qualidade, por coisas realmente que tem ali relevância do ponto de vista estético. Eu estou muito contente com o resultado dos prêmios literários e principalmente contente porque o Neilo falou uma coisa importante. Nós, lá no Conselho, a gente tem tentado pautar o nosso trabalho em cima de 3 coisas. A primeira, tentar fazer o certo. Né? A segunda, o rigor. Né?
tudo que a gente tem feito lá tem sido feito sempre com muito rigor. Por exemplo, a eleição foi extremamente rigoroso. E foi tão sério que não teve questionamento. Não teve questionamento, a gente observou isso. E a terceira coisa assim, que a gente tem feito lá, e isso mostra, isso tem dado resultado, é cumprir com os protocolos, né? E fazer as coisas além do rigor, da seriedade, cumprir com os protocolos, estabelecer regras claras, né? E considerá-las na hora da avaliação. Então isso realmente nos deixou muito satisfeitos, a questão da premiação. Estamos esperando agora o momento de marcar a data para entregarmos os prêmios, os cheques para os vencedores. Avisa a gente que nós vamos transmitir direto com exclusividade para o Amazônia Press. O dinheiro, num momento como esse, quer dizer, por mais que não seja uma quantia, vamos dizer assim, alta, mas é sempre bem-vindo, né? Certo, é sempre vamos dizer assim, uma ajuda para quem escreve, principalmente. Então, vamos marcar e vamos convidar para que você esteja presente para participar da entrega da premiação. E estamos trabalhando também na reformulação já para o próximo ano, vendo inclusive a possibilidade de, ao final, também editarmos as obras. Olha que bacana, né, professor? Olha, professor, o senhor falou... Isso seria um plus, né, professor? Exatamente. Que não está no edital e a gente está tentando... Que o grande prêmio do escritor, na verdade, é ver o seu livro. Publicado. E sentir, pegar, porque o cheiro do livro faz toda uma diferença. Olha, né, aqui está um exemplo. Olha aí. Epígrafes do professor Carlos Guedelha, fantástico esse livro. Eu já estava dando uma olhada aqui e eu recebi hoje, fiquei muito homenageado, porque me considero um novo poeta, né? 2020 marcou eu resgatar isso aí. E diante de tantas pessoas que escrevem, como o professor Guedelha, professor Tenório, professor Neilo também, que eu vejo ele fazendo grande notas e mensagens no Facebook, e a gente vê isso aí. Não, inclusive ele está escrevendo um romance, olha só. Já está bem adiantado e brevemente deverá também se lançar como escritor. Nós falamos você falou em tecnologia, então vou voltar aqui para a CEMED, a informatização. A aluna da Prefeitura de Manaus, Emily Pedron, do 5º ano, ela foi classificada para a fase nacional da Olimpíada Brasileira de Informática. A tecnologia, que a gente falou até um certo tempo sobre isso, antigamente se proibia, não deixava o aluno levar o celular. E hoje em dia nós reaprendemos. E olha só esse trabalho agora sendo avaliado nessa administração da CEMED. Professor, como é que é esse grande momento? Pois é, né? Eu sou de um tempo em que o celular não existia, né? Quando eu estava em sala de aula. Não podia, né? Até mesmo quando eu comecei a trabalhar. Também vivi um tempo em que o celular existia, eu como professor, e o celular era encarado como inimigo da sala de aula. Exato. Quantas vezes eu cheguei na escola e tinha lá aquela plaquinha com celular e um X em cima, né? É proibido celular aqui. Mas também vivi um tempo em que minha sala de aula, na UFAM, não tinha mais aquela apostila, né, Tenório? Exatamente. Na apostila que você deixava lá aquelas apostilas com os caninhos, né? Não, os alunos, professor, o senhor não tem não aí digital e tal? Entendeu? O celular, biblioteca, apostila, é tudo. Então, assim, os alunos acompanham aqui. Então, e hoje... Coitado do professor que ainda encara o celular como um adversário, porque a internet é aliada, a tecnologia é aliada. A educação tem que lançar mão disso. E a pandemia nos obrigou a mergulhar mesmo de cabeça na tecnologia, e isso é irreversível, né? Não adianta. A pandemia indo embora, a tecnologia fica, né? Com essa imersão completa, né? E hoje... né, a gente tem que pensar que a educação, eu acho que não só a educação, né, mas processos cotidianos, não se tem mais como pensá-los sem o auxílio da tecnologia. Eu lembro, viu, Tenório, que eu tenho um grupo de pesquisa. Esse grupo de pesquisa nós reuníamos, antes da pandemia, né, uma vez por mês, era primeira quarta-feira do mês, 13h. Então, toda a primeira quarta-feira do mês, todos os membros do grupo se dirigiam lá para a UFAM. E olha que a UFAM, para muita gente, é contramão, né? É longe e tal. Uhum. Às vezes iam só para essa reunião de 13h lá. Agora, com
com a pandemia, nós nos obrigamos a fazer as reuniões virtuais, coisa que era impensável, né? Passar para a cabeça de ninguém fazer reunião virtual. Agora ninguém quer ir mais para lá para o UFAM, né? A UFAM está fechada ainda, mas mesmo quando abrir, ninguém vai querer ir 1h da tarde para lá só para reunir, quando pode muito bem abrir o computador, abrir o celular aqui e reunir. Então isso é irreversível, né? E está gerando questões como estas, produtivas, de alunos nossos ganharem prêmios de tecnologia. Né? Tenório ia falar sobre isso, né, Tenório? Aliás, você estava falando e me veio uma imagem dele. Isso aqui, esse objeto celular. Muito bem. Há 5.000 anos na Suméria, há 5.000 anos, 5.000 anos, o ser humano descobriu lá a escrita. E o primeiro suporte era uma tabuinha, Sim. um pouco maior do que essa aqui, de argila. Uma tabuinha de argila. E aqui, né, eles começaram a fazer os primeiros registros dos poemas, dos textos, Sim. da contabilidade. E quem conseguia escrever era uma figura importantíssima naquela época. Os escribas, né? Os escribas, Sim. que eram poucos. E como eles eram poucos, eles sabiam escrever, fazer registros, eles tinham um grande poder nas mãos. Pois bem, passamos pelo papiro, passamos pelo papel e hoje temos aqui uma tabuinha digital. Sim. Exatamente. Olha o que é a história. E tu falaste uma coisa importante. Da mesma maneira que passamos pela tabuinha, pelo papiro, pelo papel, depois inventar a imprensa com Gutenberg. certo. A tecnologia, ela não tem volta, como você bem falou. Nós temos que usá-la a nosso favor. Exato. Agora, e aí eu me lembro de uma frase do Carlos Drummond de Andrade, que eu me obrigo a pensar nisso quando penso em tecnologia. Certo. O Drummond falou o seguinte: se a técnica é um bem, só o amor é essencial. Pois se a técnica fez o homem subir e chegar até a lua, foi o amor que fez Deus descer e chegar até o homem. Sem a contrapartida do amor, a tecnologia nos embrutece. Verdade. Exatamente. Rapaz, a gente eu fico só ouvindo, não dá nem vontade de falar, porque assim, diante de tanto conhecimento, tanta informação dessas Aliás, personalidades aqui. Exatamente. Eu pensando agora rapidamente no que o nosso professor Guedelha fala, e realmente isso é uma questão muito séria, né, Guedelha? No meio desse mundo tecnológico, que também é uma ameaça, uma coisa que a gente tem falado com o Neilo também, essa questão da humanidade, né? Eu acho que um grande risco, no meio desse processo todo que nós vivemos, em que muitas pessoas já foram, de alguma maneira, até capturadas pelo mundo tecnológico, eu acho que temos uma grande tarefa de trabalhar para resgatar a humanidade, os valores, a essência, a amorosidade, como falou o Guedelha, porque de que adianta daqui mais um tempo nós temos uma sociedade toda tecnologizada, as pessoas também capturadas por isso, vivendo em função disso. Hoje você veja que as pessoas vivem em função de likes, de cliques, disso e daquilo. Quer dizer, a tecnologia é importante, ela é necessária, mas ela não é fim, ela é só meio. E nós viemos de uma crise grandiosa que a pandemia, praticamente passamos um ano dentro de casa. Exatamente. Inclusive eu até sugiro para os ouvintes, né, que assistam o documentário Dilema das Redes. Dilema das Redes. O documentário Dilema das Redes. Professor Tenório, nesse documentário você tem relatos dos desenvolvedores, os caras que criaram o Instagram, o Facebook, o WhatsApp, e eles relatando que os filhos deles não usam As redes sociais. porque é temeroso. É muito bom que consigamos usar para o nosso benefício, a tecnologia é sempre bem-vinda, mas não podemos nos transformar numa geração de zumbis, né? de zumbis, de escravos, uma geração, como o Guedelha falou, sem amor. Hoje você vê um acidente, primeiro você tira a foto, primeiro você filma, depois você vai pensar em ajudar. Sem amor, né? Então a tecnologia está nos tirando o amor ao próximo, nos levando a uma frieza preocupante, em que nós, enquanto pais, enquanto formadores de opinião, enquanto
pessoas que trabalham à frente da cultura, precisamos criar, formatar e elaborar alternativas para que a gente encare a tecnologia com amor, como você falou, porque só o amor constrói e transforma. Olha a mensagem do poeta. Eu digo isso que os dois disseram, né? Num poema aqui, você me permite ler? À vontade. Agora. O título é Ser de Pedra. Ser de pedra. Houve um tempo em que as pedras eram os livros das lides de todos os dias. Pinturas abrigavam os conceitos, sentimentos entre riscos e rabiscos, tempo de hieroglíficas paixões, pictóricas urgências e necessidades. Tinha muitas pedras no meio do caminho, porque pétrea era a linguagem, que codificava as muitas transações, dava conta dos anos e estações, petrificadas cifras e mensagens de uma incipiente humanidade. Hoje, tempo de livros à mão cheia, a humana sapiência milenar está devidamente registrada em páginas sem conta pelo mundo, mas tem muitas pedras no caminho, muitas vezes dentro dos corações. É que o homem, este ser de barro, quer ser de pedra, e por isso petrifica seus sentimentos e suas relações. A visão do poeta, né? Visão É isso do que nós poeta. conversamos aqui. Exatamente. E eu exatamente. queria até compartilhar aqui com E vocês. as pedras do Drummond, né? É. Olha só, olha só. E, Guedelha, isso que você está falando, eu vim agora de uma reunião com Olha o Neilo, só. e eu queria compartilhar com vocês, Clamir, essa imagem aqui, Olha só. que ilustra isso que você está falando, e um pouco que o Neilo falou. É uma escultura feita a partir de um bloco de pedra. Perfeito. Sim. E a imagem, ela expressa um gesto, um ato também, uma ação, em que ela mesma, a imagem, Vamos ela dar um mesma zoom na vai, imagem. ela mesma está se projetando e se criando a partir do bloco. Essa imagem aqui, ilustra o que você está falando, é a pedra, mas ilustra principalmente o processo de autoconstrução do ser humano. De libertação da pedra. De libertação da Exatamente. pedra. Libertação, né? Entendeu? Exatamente. Nós nascemos como se fôssemos A saída da caverna. uma pedra É. a ser polida, a ser cuidada, a ser forjada, melhor dizendo, né? E essa imagem eu fiquei muito impressionada com ela, muito fascinado por ela, porque foi feita por um artista lá de Parintins, Olha só. que pegou a imagem de um índio, olha só, tipo aqui como se fosse um mármore, ele juntou o mundo grego como uma metáfora do Ocidente e um indígena aqui se forjando na pedra. Essa é uma metáfora que você está falando, Sim. né? E essa é uma metáfora da vida. Sim. Todos nós somos seres que nascemos com as nossas Exato. imperfeições, com a nossa brutalidade, Verdade. e vamos nos forjando com o passar do tempo. Exato. E nesse aspecto, os conhecimentos, as vivências, o aprendizado e a poesia, os Isso. livros, são fundamentais nesse processo de forjamento, a educação. E só para dar o crédito da imagem, o artista plástico é o parintinense Jair Mendes. tá? Jair Mendes, Jair Mendes é a da Glomanda, Grande, loja exato, maçônica, grande né? Jair Mendes. Olha Perfeito. só, o amor, ele não seria nada junto à poesia se também não tivéssemos Deus no coração. Porque a partir do momento que você começa a ter esse encontro com Deus, muda a vida, muda tua formação, muda teus conceitos também, né? Deus é fundamental na... É um encontro, né? É um encontro, é um encontro. Encontro consagrado. É um encontro necessário. E vamos falar de concultura. Os projetos que estão vindo aí, eu estive conversando com você recentemente lá, e Tenório e Neilo me falaram de grandes trabalhos que estão vindo aí. Vamos falar um pouco desses projetos, né? Neilo, fala amanhã da abertura da nossa mostra de arte indígena. Sim. Exato. importante. Olha, essa mostra de arte indígena, amanhã às 17 horas, já convidamos quem puder comparecer, já obedecendo todos os protocolos, né? Certo. Nós teremos a mostra de artistas assim consagrados, indígenas consagrados internacionalmente, Aonde vai ser? no Palácio Rio Branco, Palácio Rio Branco. 7 de setembro, amanhã às 17 horas. Essa mostra começa amanhã e vai até o final do mês, professor? 25 de outubro. Começa amanhã e vai até o dia 25 de outubro. Olha Não que percam, bacana. valorizem a nossa
a nossa terra, valorizem os nossos artistas. Nós vamos passar lá amanhã, a Zona Press estará presente com Precisamos do apoio da imprensa, precisamos do apoio da grande mídia, da cultura, para enaltecer a arte indígena, que é a arte na nossa essência. Na abertura, para a imprensa, o professor doutor antropólogo João Paulo, que também é artista plástico, ele disse o seguinte, na sua fala, e eu gravei muito bem, ele disse, ele é tucano, de São Gabriel da Cachoeira, ele disse, a nossa arte, ela não é material. Eu achei aquilo muito profundo, né, professor? Professor doutor João Paulo, indígena da etnia tucano, de São Gabriel, ele disse, a nossa arte, ela não é material, porque a arte indígena, ela transcende. Ela vem ali da essência dos seres que forjaram aqueles que hoje estão vivos, daqueles que estão enterrados ali na Praça Rio Branco, no Memorial da Aldeia Indígena. E ela realmente ela transcende. Você observa alguns quadros, algumas esculturas, e você percebe que realmente é algo muito além energia, do né? material. É algo muito além do material. É por conta da essência, da espiritualidade que está bem encravada entre eles. Olha, eu tenho um convite para vocês aqui, o Paulo que vai estar dizendo aqui, camisa antológica, essa camisa aqui, inclusive, é da nossa Alcama, né? Estamos usando, e da LEPA. Ele está convidando o professor Carlos Guedelha, o professor Tenório e ao Neilo, doutor Neilo também, Academia de Letras e Culturas da Amazônia, Alcama, convida para a cerimônia de diplomação e posse seus novos membros, hall em anexo, cuja solenidade ocorrerá dia 24 de setembro, às 18h30, no Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, ali no auditório da Escola Superior de Magistratura do Estado do Amazonas, ESMAN, ali na Avenida André Araújo, né? Sim, sim. E amanhã, na sexta-feira, às 18h30. Se é uma honra, ele vai mandar esse convite, eu vou enviar para vocês, mas ele já está avisando aqui para mim, para convidar os três, se possível, o desembargador Chalub, que é o presidente do Tribunal de Justiça, e vai estar o desembargador Pascarelli, também vai receber a comenda como escritor agora entre os 43 novos escritores, né? Perfeito. Eu estou muito honrado. Parabéns. Que eu estou lá também. Graças a Deus, é um momento novo. Parabéns, Cláudio. Inspirado em muitos de vocês, assim, que tem esse trabalho aí. O professor Tenório que eu já conheço há muito tempo. Mas sim, vamos falar da mostra indígena, né? Já vai ser amanhã. E nele também está tendo eventos que vocês estão organizando também, em termos de fotografia, de cultura. Como é esse trabalho que está vindo aí? Eu queria pedir para o professor falar um pouco agora sobre a questão das nossas oficinas, né, professor? Nós vamos lançar agora um edital muito importante, já semana que vem, um edital que vai fomentar a cultura na periferia, tá? Em toda a cidade, através de cursos de formação, de instrumentos, de dança, de audiovisual, de arte visual. Eu acho que o professor pode falar um pouco mais. Olha, o conselho não lá para, tem, né? o conselho tem entre... Não para. Agora, o mais engraçado é que o Neilo às vezes fica lá brincando, que a gente tem feito essas coisas, o Guedelha com um orçamento de 300 mil reais anual. Um milagre. É o famoso mais com menos, né? E assim, alguns desses eventos assim que foram realizados, eventos grandes, nós não gastamos praticamente nada, porque nós buscamos parcerias, porque o Conselho não tem propriamente assim uma função executiva, tem algumas atribuições executivas, mas a gente tem se esforçado lá para, em parceria com a Manaus Cult, lá com o Dr. Alonso Oliveira, empreender algumas ações para ajudar, né, a promover a cultura na cidade e também ajudar o prefeito nesse projeto de destravar a cultura e de criar oportunidade para os artistas. E nós lá, desde o início, tivemos uma grande preocupação de trabalhar para ajudar os artistas no sentido de que eles se transformem em empreendedores da cultura. Exato. Essa é uma grande meta, porque há aquela ideia entre alguns segmentos de que o artista tem que ficar sempre dependente, ou do poder público, ou de editais, ou de algumas outras circunstâncias. Nós entendemos que, claro que o poder público tem responsabilidade, claro que tem que gerar oportunidades e fomentar.
Mas nós acreditamos e estamos trabalhando com esse propósito, de criar condições para que os artistas possam se tornar grandes empreendedores. Porque o artista que se torna um grande empreendedor, ele gera oportunidades para os outros artistas também. Imagine um artista que se projeta na música, no teatro, monta uma companhia, ele vai gerar oportunidade para outros artistas, ele vai fomentar possibilidades novas. Então, essas oficinas que nós estamos organizando, principalmente na periferia, isso é importante, porque de modo geral, nas mais diversas zonas da cidade, ela vai contemplar jovens escritores, ela vai incentivar o trabalho também dos criadores culturais que vão ministrar essas oficinas, vai gerar oportunidade, vai gerar renda e vai fazer algo muito importante também, que é fomentar, ativar a cadeia produtiva da cultura na nossa cidade. Não é? E eu espero que ela contribua principalmente para gerar oportunidade para o surgimento de novos artistas. Nós estamos muito empenhados em trabalhar para criar as condições para que novos artistas surjam na música, no teatro, nas artes visuais, seria no uma cinema, renovação, no teatro. Um novo momento. Né? A cultura precisa disso, que haja renovação. E já devo aqui, inclusive, já antecipar uma situação muito importante que vai acontecer, vou logo antecipar aqui. Primeira mão, olha só. Primeira mão no seu programa, o Neilo vai explicar melhor depois isso. O prefeito ele vai, na verdade, dar um grande presente para a cidade. Não é um valor muito expressivo, mas ajuda. Havia um recurso contingenciado do Conselho. Esse dinheiro, a princípio, ele estava reservado para o Fundo de Cultura, mas em razão de algumas situações jurídicas, esse dinheiro acabou de ser liberado pelo prefeito, com a anuência do secretário de Fazenda Clécio, são R$991 mil. Né? E o Neilo está lá agora, inclusive, trabalhando lá com a equipe na construção de um edital e brevemente nós vamos lançar um novo edital para os artistas e o Neilo vai falar um pouco mais sobre isso. É um recurso, que fique bem claro, é um recurso é um recurso pequeno, mas nós vamos pegar esse valor, que não é um valor alto, não chega nem a R$1 milhão, e nós vamos transformar isso em cultura em todas as periferias de Manaus. Porque a gente não via com parceria isso acontecer, nas né? associações. Por exemplo, vou dar um exemplo prático. Um músico pode se inscrever para ele fazer oficinas de violão e cavaquinho em uma determinada associação. E ele vai receber aquele recurso para que ele ministre aquelas aulas de violão e cavaquinho no São José. Outro artista pode se inscrever na questão da música. Olha, eu tenho um projeto que eu quero ensinar balé. Então ele pode ensinar balé no Jorge Teixeira. Ele vai ganhar aquele recurso para o pagamento do instrutor e um lanche que na periferia, você sabe, né, Guedes, ele quer um atrativo para a criança poder participar dos projetos. O objetivo maior é que com esse pequeno valor a gente consiga transformar, motivar, fazer com que aquela criança que nunca teve contato com a dança, com a música, com a literatura, com a escultura, com os áudios visuais, ele olhe e disse, poxa, eu gostei disso, eu não vou para a droga, eu vou para a cultura. Esse é o grande objetivo, de pegar esse recurso que foi descontingenciado e tentar continuar fazendo o que a gente vem feito, que é o famoso mais com menos. Isso é parecido com o que a CEMED está fazendo com as escolas agora, né, professor Gadelha? Vai ter uma independência financeira nas escolas, né? Isso que o prefeito fez com esse projeto? O PROESC, né? PROESC. Programa Orçamento na Escola. Certo. Que dá uma maior autonomia para o gestor, né, da escola, uma maior... Na verdade, transforma a escola em um centro de custo, né? Porque antes... Qualquer probleminha na escola, uma lâmpada que queimou, uma torneira que quebrou, o gestor corria para a CEMED para buscar a resolução.
Agora não, com esse programa que é em parceria com o Banco do Brasil, o gestor recebe um cartão de crédito com um valor per capita, né? R$ 28,00 por aluno. Então, quanto mais alunos da escola tiver, maior o valor. Né? Então, com aquele dinheiro, quebrou uma lâmpada, ela pode trocar. Quebrou uma torneira, pode. Isso, inclusive, gera renda, porque a torneira quebrou, ele pode contratar ali um rapaz da rua que faz aquele serviço, um pedreiro para pintar o muro da escola. Muito projeto de vocês. Perfeito. Então, o orçamento na escola em que o gestor recebe uma autonomia para poder gerir melhor a sua escola, e isso vai impactar na qualidade também, né? Porque o gestor deixa de estar amarrado, totalmente amarrado à secretaria para resolver seus problemas ali, de um ar-condicionado. E a solução é mais imediata, né? Sim, Ao invés de esperar 1 mês, 2 meses para O consertar. Davi, Exatamente. por ser atleta, está sempre correndo, ele Mais está um igual gol de vocês. placa do Davi e da CEMED. O Parabéns. Davi está em todos os locais, vai na CEMED, vai na Concultura, eu vejo ele assim a mil, né? Assim são vocês que estão também realizando um monte de ações, e a CEMED também. Hoje, por exemplo, a CEMED esteve no Instituto Soca, não foi isso, professor? Sim. No Dia da Árvore, hoje é o Dia da Árvore também, dia do Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, mas o Dia da Árvore, e a CEMED esteve lá, Manaus Te Quero Verde, né? Um projeto da Prefeitura do Davi junto com a CEMED, né, professor? O Manaus Te Quero Verde objetiva, é um objetivo bem ousado, né? Então, o objetivo é plantar 3 milhões de árvores no espaço de 2 anos, né? Então, o projeto foi lançado em junho deste ano, por ocasião da Semana do Meio Ambiente. Certo. Nós já plantamos em torno de 1.700 árvores, essas árvores plantadas todas no entorno das escolas, inclusive em escolas ribeirinhas, né, do outro lado do Rio Negro, e as pessoas estranham, né? Mas o pessoal lá de fora não entende como que vocês estão plantando árvore no meio da floresta amazônica, né? Na cabeça de um japonês, por exemplo, não entra. Por que tem que plantar árvore no meio da floresta, né? É um conceito que não cabe na cabeça dele. Quer dizer, derrubar as árvores, vão ter que plantar. Então, assim, as crianças plantam. E o conceito do Instituto Soca, né, é muito importante, porque parte da ideia de que plantar árvore não é simplesmente enterrar uma árvore ali, não, é plantar vida. Então eles não chamam de cova, nem de buraco, é um berço. O Instituto abre o berço, ele doa as mudas, a criança planta, nós fazemos um evento ali, a Rede Amazônica, a Fundação Rede Amazônica é parceira no evento, faz a cobertura, o aluno planta aquela árvore no entorno da sua escola, a árvore recebe o nome do aluno que plantou, e ele cuida daquela árvore enquanto ele estiver na escola, como se estivesse cuidando da vida dele mesmo, ele cresce junto com ela. Olha que só. Né? E aí, qualquer pessoa que fizer qualquer mal àquela árvore, ele está orientado a chamar alguém, chamar o gestor, um professor, e denunciar que estão maltratando a árvore. Então ele já cresce com aquele conceito da proteção da árvore. Então estamos fazendo isso nas escolas, é um projeto muito interessante, Manaus Te Quero Verde, e há vários parceiros que ajudam também nesse projeto, além do Instituto Soca e da Fundação Rede Amazônica. E essas árvores são georreferenciadas. O lugar onde elas são plantadas é georreferenciado pela ONU. A ONU vai acompanhar essas árvores por 20 anos. Olha só. Né? Então é um projeto muito bom. Vai dizer muito a favor da Prefeitura do Davi Almeida, porque isso aí é um projeto que visa essa arborização da cidade. Então, quando essas árvores começarem a crescer mais, é que vai aparecer. Por enquanto, isso não aparece muito, né? Mas vai aparecer quando as escolas estiverem praticamente todas arborizadas ao seu redor, né? As escolas que são prédios próprios, né? Porque as que são prédios alugados, a gente depende muito do consenso, do aceitação, do locador, da aceitação e tudo. Mas é um projeto muito bom, né? E eu acho que nós precisamos, porque Manaus, apesar de estar no coração da floresta amazônica, Manaus padece de arborização. Né? Exato, é até um contrassenso, né? Contrassenso. É um contrassenso. Exatamente. Olha, amigos, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Augusto já olhou ali para mim.
né, passando o nosso tempo aqui, mas olha, eu quero as considerações de cada um de vocês. Muito obrigado pela presença. Hoje foi um dia que nós aprendemos muito com vocês, com o professor Guedelha, o professor Tenório, com o doutor Neilo, que a gente aprende cada vez mais. Isso é importante, às vezes, já até de falar e ouvir, porque quem ouve muito aprende mais. Não é isso, professor? Exatamente. Então, suas considerações, professor, doutor Tenório. Olha, eu quero agradecer a você pela oportunidade. Quero lhe dizer que estou torcendo para que o seu projeto aqui de comunicação, seu programa, tenha êxito, porque eu sei que vai ser sempre um espaço aberto para as boas pautas, para a cultura, para a educação. Com certeza. E como estávamos falando ainda há pouco aqui com o Neilo, e o professor Guedelha também comentou sobre isso, é um momento que todos nós temos que fazer um esforço, todos nós devemos dar nossa pequena parcela de contribuição para ajudar nesse processo de reconstrução da vida, principalmente nesse período de pós-pandemia. Verdade. A humanidade inteira está saindo de um dos momentos mais terríveis que ela já viveu. Verdade. Eu acho que momentos semelhantes foram raros na história da humanidade. Eu acho que isso que estamos vivendo só se assemelha à Segunda Guerra Mundial, quando a humanidade saiu dela com quase 60 milhões de mortos e a Europa destruída, né? Então, se na Segunda Guerra Mundial houve a destruição material do mundo, com essa pandemia houve uma grande destruição da subjetividade e da espiritualidade do homem. Verdade. Então, nesse processo de reconstrução, todos nós somos responsáveis. Todos nós devemos trabalhar para darmos a nossa parcela de contribuição. E nesse particular, eu acho que uma das coisas que vai ter um papel fundamental dele Neilo é a arte. Exato. É a espiritualidade. Verdade. Os artistas, quem canta tem que cantar, quem faz poesia tem que fazer poesia, quem dança tem que dançar, porque as pessoas estão precisando de alegria, as pessoas estão precisando de Deus e as pessoas estão precisando de beleza. Verdade. E eu finalizo a minha fala com um poema de Vladimir Mayakovsky, que ilustra bem esse momento que estamos vivendo, o grande poeta russo. Não acabarão com o amor, nem as rusgas e nem a distância. E aqui levanto solenemente a minha estrofe de 1000 dedos. Amo firme, fiel e verdadeiramente. Que o amor possa ser o combustível e a alavanca que vai nos reerguer nesse momento tão difícil, mas ao mesmo tempo tão fundamental e tão cheio de esperança. Perfeito. Merece palma. Agora contigo, Neilo. Ok. A poesia está aberta aqui a todos vocês. Viu? Perfeito. Eu quero apenas reforçar o que o professor falou. A arte transforma, né? A arte nesse momento ela transforma, ela motiva e ela é um veículo que vai nos ajudar a amenizar a dor de uma pós-pandemia. Eu quero reforçar nas minhas considerações finais o convite para amanhã, certo, a primeira mostra lá. indígena, amanhã às 17 horas, Obrigado. no Palácio lá, Rio certeza. Branco, 7 de setembro. Na 7 de setembro vamos prestigiar a arte dos nossos irmãos, da arte dos nossos indígenas e reforçar também que o prefeito Davi Almeida está fazendo um dos maiores gols de placa na cultura de Manaus, ao desburocratizar a lei do Fundo Municipal de Cultura. Foram 18 anos de inércia. A lei Verdade. foi criada em 2003, a Lei 710. Ela não foi regulamentada. Em 2017 foi criada outra lei, que em 2020 foi regulamentada, mas até então ela não foi operacionalizada. E nossos artistas em Manaus vivem com pires na mão e com um prejuízo milionário, porque são 5% da arrecadação do ISS do município, que pode ser utilizado anualmente. E o prefeito Davi Almeida, através do nosso trabalho no Conselho de Cultura, em Manaus CUT, com Alonso Oliveira e o professor Tenório, nós estamos destravando e em janeiro lançaremos o edital já com todos os ditames legais para que o Fundo Municipal de Cultura funcione de direito,
com todas as suas legalidades e operacionalidades necessárias para que a cultura de Manaus seja fomentada. 18 anos de prejuízo, e o Davi chegou e disse: façam, desburocratizem e ajudem a nossa cultura, e vocês terão o meu apoio. E com o apoio do nosso prefeito Davi, nós estamos trabalhando e iremos implementar de fato e de direito a lei do Fundo de Incentivo à Cultura. Isso aí. Agora com meu amigo, o professor Carlos Guedelha, poeta também. Eu quero agradecer também o espaço que foi dado aqui. Para mim foi gratificante estar aqui na companhia do Neilo, do Tenório, meu amigo Tenório, de muitas conversas, né? De vez em quando a gente se encontra para dividir as alegrias e as angústias. E esse foi um momento de alegria para mim. Enquanto o Tenório falava ali, eu estava me lembrando de um verso da Cecília Meirelles, né? Diz que a vida só é possível reinventada. E eu sempre digo que a melhor forma de reinventar, acho que a única forma de reinventar a vida é por meio da arte. A arte reinventa a vida, é isso que ela faz. E nós nunca precisamos tanto como agora de reinventar a vida, portanto, nunca precisamos tanto da arte. A pandemia nos fragilizou a todos. Verdade. A pandemia nos impôs muitas fraturas. Fraturas físicas, psicológicas, financeiras, espirituais, né? Muitas fraturas. Mas também a pandemia nos possibilitou, mais do que em qualquer outro momento, o exercício de duas coisas que eu acho muito importantes para nos mantermos vivos. Uma é a resiliência. Resiliência é uma palavra meio esquisita, né, para quem não a conhece, mas é uma palavra até corrente na língua, né, atualmente. Nós tomamos emprestado da física essa palavra, né. Resiliência é a capacidade que alguns corpos têm de sofrer pressão máxima e, após isso, teimosamente voltarem ao seu estado anterior. Como uma esponja, por exemplo, que você a comprime, espreme, ela fica comprimida, mas quando você solta, ela teimosamente volta ao seu estado anterior. A resiliência, né? Eu acho que é fundamental sabermos exercitar. E também exercitar a esperança. Esperança em quê? Né? Esperança em dias melhores. Nós temos que ter essa esperança para nos mantermos vivos. Resiliência e esperança, acho que são os temperos dos quais nós precisamos nesse momento em que não existe panaceia, remédio nenhum que cure os males dos quais a humanidade está padecendo. Males sem remédio, para os quais a psicologia não conseguiu remédio, acho que ninguém conseguiu, não sabemos quando se conseguirá, mas resiliência e esperança. Nos mantermos vivos, nos reinventando a cada dia, e eu reitero o apelo do Tenório, né? Vamos nos alimentar de arte. A arte é o melhor alimento para o espírito e faz muito bem, né? É verdade. Amanhã eu aviso a vocês que nós estaremos lá representando o Amazônia Press, fotografando lá, com certeza, esse grande evento que vai ter. Lá. E hoje eu vou terminar o programa, eu vou fazer uma poesia aqui, que o Neilo me deu a honra de ler na terceira patologia lá no Palácio Rio Negro, né? Eu fiz a poesia, o Neilo leu a minha poesia, fiquei muito honrado, que o Neilo é amigo de infância, né? Ninguém sabe quem é mais velho do que é uma eterna dúvida aqui. O Augusto ali fica só olhando pra gente. Então, olha só, Amazônia e seu folclorear, né? Que é justamente um momento que nós estamos atravessando. O Clomir me viu criança, imagina a idade dele. Olha né? aí, tá vendo, Augusto? Tá vendo? Vamos folclorear nossa cultura popular. É nossa identidade, é cultura, emoção. E vamos caminhando, fazendo, criando, vivendo a nossa rica tradição. Da mata à borracha, riqueza abundante. Zona Franca na década de 60, tecnologia, danças nordestinas, quadrilhas, tribos e cirandas. Boi Bumbá em Manaus, em Parintins, ecologia. Essa é a identidade cultural, raça e tradição, o apogeu de duas nações, azul e vermelho. Boi garantido, tradição, emoção e paixão. Boi caprichoso é azul, do céu é Rio Negro.
Destaques amazônicos de rios, lagos e florestas. Beleza inigualável, sol amazônico, momentos raros. Mata virgem, lendas, tribos indígenas em festas. Momentos marcados, vividos, sofridos e exaltados. Na alegria de dançar o verdadeiro boi-bumbá, Santo Antônio, São João e São Pedro a festejar. A cultura popular é valor nosso, é crença, é vida. Salve nossa raiz cultural, nosso folclorear. Eu me atrevi a falar diante de dois mestres aqui da poesia aqui, né? E agradecer a todos vocês, a nossos amigos webnautas, telespectadores aqui do portal Amazônia Press. E olhem, eu fiquei impressionado com esse portal. Eu fiz questão de vir aqui não só pelo meu amigo Francisco Araújo, um cara fantástico, um guerreiro, juntamente com o Augusto, que é incansável. O Augusto praticamente mora aqui, né? Ele não sai daqui, ele está sempre a mil, com programas, fazendo um trabalho grandioso aqui. Augusto é um guerreiro. E abrindo espaço para nós aqui do Clique-Cidade. O Augusto, que é primo do Paulo Queiroz, que é o nosso presidente, reitero o convite a vocês três, né? Agora na sexta-feira. E desejando a vocês... Matheus, dá para mostrar a coluna aí, que nós estamos com a coluna também no Amazônia Press. A coluna nossa aí digitalizada, que está, olha só, a nossa coluna, aí estão nossos entrevistados. Ali, fizemos lá, rapaz. Olha só. A coluna de segunda-feira teve o nosso querido professor Carlos Guedelha, mas essa agora vai sair nessa próxima segunda-feira, na sexta-feira também, a coluna da gente aqui. Muito obrigado, Matheus, muito obrigado, Augusto, muito obrigado, doutor Tenório, doutor Neilo, doutor Carlos Guedelha. E hoje eu tive a alegria de apresentar esse programa aqui e receber também um livro Epígrafes do meu amigo Carlos Guedelha, meu chefe também, com muita honra. Muito obrigado a todos os ouvintes e telespectadores, amigos webnauta do Amazônia Press. O portal que a notícia agora é aqui no Amazônia Press. Fiquem com Deus, uma semana de bênção a todos vocês. Muito obrigado.